Olá, meus irmãos, graça e paz. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te guarde aonde você estiver neste momento. Existe apenas uma morte ou existe a segunda morte? E o que é essa segunda morte? É sobre isso que vamos falar. Fica até o final desse vídeo. Tenho certeza que nós vamos aprender juntos. Peço para você me ajudar, deixar o seu like, compartilhar esse meu trabalho e não esqueça de fazer também os seus comentários. Hebreus capítulo 9, versículo de número 27, está escrito assim: está ordenado ao homem morrer somente uma única vez, vindo depois o juízo. Mas podemos encontrar em Apocalipse capítulo 2, versículo 11, a última fase, que está escrito assim: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. É interessante isso aqui. E a Bíblia não falha. O homem está ordenado a morrer somente uma única vez. Depois tem o juízo final. Mas como existe agora o dano da segunda morte? Vamos entender. A primeira morte, a morte física, que todos passam por ela, a não ser aqueles que vão ser arrebatados na volta de Cristo Jesus. Mas todos passam pela primeira morte, que é a morte física. E o que é então a segunda morte? Ao que vencer não vai sofrer o dano da segunda morte. A segunda morte está em Apocalipse capítulo 20, versículo 14, que serão lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. A segunda morte é a separação eterna de Deus, longe de Deus para sempre. E aqueles que venceram, aqueles que têm Jesus como seu único e suficiente Salvador, pode até sofrer a primeira morte física, sim, mas a segunda morte não. Lançado no fogo, no lago de enxofre, não, que é a segunda morte. Isso não é para você, meu irmão e minha irmã. Reconheça Jesus. Se você ainda não entregou sua vida para Ele, e não sofre o dano da segunda morte, que é a separação para todos sempre, longe de Deus. Deus não te criou você para sofrer a segunda morte, mas sim para morar com Ele, para todos sempre no céu. Deus te abençoe, fique na paz e até a próxima oportunidade, se o Senhor Deus assim nos conceder, em nome de Jesus. Eu quero orar neste momento. Querido Deus, maravilhoso Pai que estás no céu, te dou graça, te louvo, te exalto. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Jesus. Podemos até sim sofrer a primeira morte, que é a morte física, mas a espiritual, a separação longe do Senhor. Nós que temos a Ti como único Deus e ao Seu Filho Jesus como único Salvador, nós não sofreremos o dano da segunda morte. Deus, nos ajude, Pai, a continuar firme servindo ao Senhor, para todos sempre. Amém. Deus te abençoe. Fiquem na paz.